tema da mensagem dessa noite é: chegou a hora de radicalizar. Eu não sei quantos de vocês tomaram conhecimento do crime bárbaro que aconteceu essa semana. Essa semana, eu imagino que quase todos aqui tenham tido conhecimento do crime que aconteceu nos Estados Unidos. Um ativista político conservador de direita, que tinha como vocação ir principalmente em universidades e promover debates públicos. Ele, como alguém da direita, que defende a pauta da direita, como conservador, defende a pauta dos conservadores, e ele ia nas universidades promover. Esse ativista político chamado Charles Kirk foi... porque o meu inglês é nordestino, né? Então eu tenho assim, vocês levem em consideração aí. E aí, o que acontece? Ele foi brutalmente assassinado por um extremista de esquerda. Se posicionou com uma arma de alcance, né, de longa distância, em cima do telhado da universidade, e como um atirador de elite atingiu apenas um tiro atingiu o pescoço do Charles, e ele praticamente morreu de forma instantânea diante de uma plateia de 3.000 pessoas e diante da esposa e das filhas que estavam na plateia. Um crime brutal que chocou o mundo, né? Eu creio que quem teve a oportunidade de ver a cena não passou pela cena, não passou pelas imagens que percorreram as redes sociais sem ficar chocado, sem ficar estarrecido, né? E isso repercutiu e tem repercutido pelo mundo, esse crime. E esse episódio triste que aconteceu essa semana, que certamente vai ficar marcado na história, assim como tantas outras datas, né, outros episódios e datas que ficaram marcados na história. Eu tenho certeza que esse episódio ficará marcado na história, e eu entendo que esse episódio é apenas um extrato da grande polarização que se encontra o mundo nesse momento. Quando a gente fala de polarização, a gente fala de dois polos, né? Para exemplificar, a gente pode usar o polo norte e o polo sul, que são os dois extremos do globo. E o termo polarização é usado para se referir quando a gente quer se referir a dois extremos. Existem alguns ditados populares, né, algumas expressões populares que a gente diz, olha, ou 8 ou 80, né? São expressões para mostrar extremos. E esse episódio, com o que aconteceu com esse ativista político, como eu disse, é um extrato que mostra como o nosso mundo está polarizado. Não que necessariamente essa polarização é algo novo. Eu entendo que é algo que sempre existiu. Porém, nós estamos vivendo um tempo de uma severa polarização. Uma polarização aguda do mundo. E nós temos aqui, nesse cenário de polarização, nós temos aqui algumas polarizações que eu quero citar, como, por exemplo, o Oriente versus o Ocidente. O Oriente ali encabeçado por China, Rússia e outras nações do Oriente, fazendo oposição política e econômica ao Ocidente, representado aqui, esse Ocidente que é liderado pelos Estados Unidos. Então você tem aqui os Estados Unidos como esse país de referência. Mas o Ocidente não é somente os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é esse país. Então você tem o Oriente versus o Ocidente. Há aqui uma polarização. Há uma disputa política, econômica. Há uma disputa de poder, de domínio. Grave bem isso aqui: domínio, poder. Há uma disputa em curso. O crescimento da China nas últimas décadas contribuiu para essa polarização, porque
há algumas décadas atrás, nós tínhamos os Estados Unidos, se a gente for usar a figura de um cabo de guerra, de um lado do cabo estava os Estados Unidos. Do outro estava países que tentavam medir força com os Estados Unidos e não conseguia. Mas a China cresceu economicamente e, consequentemente, de forma bélica também, militar, cresceu e tem conseguido, vamos dizer assim, propor uma força política, militar, econômica, e tem medido forças aí com os Estados Unidos. E esse cenário de China, Estados Unidos, Oriente versus Ocidente, eu poderia citar também aqui, dentro do Oriente, o Islã, mas eu não vou citar o Islã também como uma força de polarização com o Ocidente, mas também cabe aqui, ele cabe dentro dessa polarização do Oriente versus Ocidente. Mas eu quero me deter aqui a esse cenário de Ocidente versus Oriente, como isso tem promovido no Ocidente, o Ocidente que é compreendido ali pela Europa, parte da Europa, as Américas, né? Basicamente ali alguns países da África, né? Chamado de África Ocidental, e alguns países da Oceania é considerado como Ocidente, é o mundo ocidental, é o lado ocidental do mundo. E aí perceba, esses países, né, do Ocidente, do qual o Brasil está inserido, nós estamos do lado do mundo ocidental, o Ocidente tem recebido uma influência muito grande desse Oriente, da China, né, dos países do Oriente, que busca expandir o seu domínio sobre o Ocidente para enfraquecer o outro lado, que é os Estados Unidos. Essa ascensão da China e essa entrada da China no Ocidente fez com que essa polarização de 2013, 2014, ela crescesse aqui no Brasil. E isso escalou de tal forma que a gente tem percebido fenômenos sociais novos, né? A gente percebe mudanças no comportamento, no cenário político, as redes sociais também, quebrando o monopólio da comunicação das grandes mídias, também contribuiu para isso. Mas o fato é que a gente está vivendo um tempo de uma polarização aguda, severa, de extremos, onde as pessoas estão sendo convidadas a não ficar no meio e nenhum lugar de moderação. Só serve se você ocupar algum dos extremos. Você tem que ser um extremista ou de esquerda ou de direita. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: o mundo está dividido. E o mundo está dividido e, enquanto cristãos, a gente não pode esperar outra coisa do mundo. O mundo está dividido e, enquanto cristão, a gente não pode esperar outra coisa do mundo. O mundo está dividido e essa divisão, ela sempre houve. O mundo dividido não é algo novo. O que eu estou dizendo que é algo novo é uma divisão aguda, uma polarização aguda, que tem crescido. Perceba isso. E vou repetir, enquanto cristãos, nós não podemos esperar outra coisa do mundo. O mundo está dividido e vai continuar dividido como sempre esteve dividido. Polarização sempre existiu e vai continuar existindo. E por que, pastor Denis? Por que nós não podemos esperar outra coisa do mundo? Por que, enquanto cristãos, a gente precisa entender que o mundo está dividido e vai continuar dividido? Primeiro, porque a divisão é um produto da carne. E eu quero abrir o primeiro texto dessa noite, Gálatas 5,19, por favor, na tela. Gálatas 5,19. Diz assim, olha: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Aí começa, veja, os destaques que eu quero começar a fazer: inimizades, rixas,
ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero fazer um destaque aqui, porque Paulo está apresentando aos irmãos da Galácia, Paulo está apresentando uma lista, que não está completa, mas uma lista do que a nossa carne, a nossa natureza caída, que herdamos do nosso pai Adão, essa natureza não redimida, essa natureza corrompida que vai produzir em nós paixões, desejos pecaminosos, que vai desejar tudo que é contrário à vontade de Deus. Essa natureza chamada de carne, o que é que ela vai produzir? Está aqui uma lista do que pode se esperar dessa natureza caída. E a lista que consta, eu faço um destaque para os vários itens dessa lista: inimizades. A carne vai produzir o quê? Inimizade. Rixas, iras, discórdias, divisões e facções. Isso é produto da carne. O homem caído, o homem sem Deus, o homem sem ser alcançado pela redenção de Cristo, ele vai produzir divisão. Então a gente não pode esperar do mundo, das pessoas sem Deus que estão no mundo, uma coisa diferente. O mundo está dividido e vai continuar dividido. Porque as pessoas que estão no mundo, sem Deus, não conseguem produzir outra coisa, senão divisão, facção, briga, discórdia. O mundo vai continuar produzindo divisão. O mundo vai continuar polarizado. O mundo vai continuar sendo mundo. E isso não vai mudar. Mas um grande problema nisso aqui é que este mundo está entrando na igreja. Esse mundo dividido está alcançando vantagem sobre a igreja de Jesus Cristo. Essa polarização aguda, severa, que é produto da carne, está achando lugar no coração daqueles que se denominam cristãos. Ou seja, nós estamos permitindo que produtos da carne sejam gerados a partir do povo que foi redimido. Perceba, o mundo vai continuar dividido, mas a igreja não pode andar dividida. Eu não posso permitir que essa divisão do mundo encontre lugar no nosso meio. Não posso. O mundo vai continuar dividido, pastor Denis. E eu não posso esperar outra coisa do mundo, ele vai continuar dividido. E eu não posso esperar outra coisa, por quê, pastor Denis? Segundo, porque essa divisão favorece quem domina. Essa divisão do mundo, o mundo caminhar polarizado, favorece os poderosos que exercem domínio sobre os povos. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 12, na tela, por favor. Efésios 6, 12. Eu quero ler com você. Efésios 6, 12. Eu vou ler aqui na tela com você. Olha o que diz, olha. Porque a nossa luta, ou seja, a luta da igreja, a luta de quem nasceu de novo, a luta dos cristãos, não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra pessoas. Sangue e carne é a expressão para dizer que a nossa luta não é contra seres humanos. Grave isso aqui. Porque o mundo está querendo colocar na nossa mente que a nossa luta é contra seres humanos que têm uma posição política contra nós, diferente da nossa.
A nossa luta é contra aqueles que têm uma ideologia política diferente da minha. E o que é que a Bíblia está dizendo para a igreja? A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas. Contra quem é, pastor? Contra quem é a nossa luta? O texto vai dizer, mas contra principados e as potestades, e aí eu faço um destaque aqui agora, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O texto está dizendo que existe uma ação maligna do diabo, do nosso adversário, do nosso inimigo. Existe uma ação maligna no mundo para exercer domínio sobre o mundo. O diabo governa por meio do domínio. O modelo de governo maligno do diabo, o modelo de governo segundo o mundo, é um modelo de governo que exerce domínio sobre as pessoas. Entende isso aqui? O texto está dizendo que uma das movimentações é o diabo se movimentar dominando os dominadores deste mundo, dominando este mundo que jaz em treva. Jesus falou sobre esse modelo em Mateus capítulo 20. Por favor, Mateus capítulo 20, verso 25. Mateus 20, 25. Jesus diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, chamou seus discípulos para junto de si, e disse: vocês sabem que os governadores dos povos, eles fazem o quê? Os dominam. E que os maiorais exercem o quê? Autoridade o quê? Sobre eles. Perceba, Jesus está aqui conversando com seus discípulos. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou até Jesus. Deixa eu explicar o contexto para você entender. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou até Jesus e disse assim: Jesus, quando o Senhor foi estabelecer o teu reino, que o Senhor sentar no teu trono para governar, eu quero fazer um pedido especial. Eu quero pedir que o Senhor coloque um dos meus filhos à sua esquerda e o outro do meu filho à sua direita. Porque era cultura naquela época, ao lado do trono do rei, ter dois tronos. A esquerda tem um trono e a direita tem um trono. E o rei escolhia para sentar nesses tronos as pessoas que seriam mais poderosas no reino depois dele. Então, depois do rei, quem possuía mais poder e autoridade sobre o reino era quem estava sentado à esquerda e quem estava sentado à direita. É como se o rei fosse o presidente, o que estivesse sentado à direita era o primeiro vice-presidente e à esquerda o segundo vice-presidente. Essa era a cultura de hierarquia da época. Por isso que a mãe dos filhos de Zebedeu vai dizer assim: olha, eu quero que um sente, e ela está pedindo o seguinte: olha, o Senhor vai ser o presidente, mas eu quero que um dos meus filhos seja o primeiro vice, e o outro seja o segundo vice. Não queria nada ela, né? Só que isso gerou um mal-estar entre os discípulos, porque os discípulos disseram: olha só, quem está querendo passar a perna na gente? Covardes, não teve coragem de pedir a Jesus, mandou a mãe pedir. Isso aqui é versão pastor Dente, certo? Aí, Jesus percebeu o mal-estar, o desejo pelo poder entre os discípulos. Jesus chama eles e diz isso aqui. Jesus começa a dar uma aula aos discípulos. E ele começa dizendo o seguinte: eu quero ensinar a vocês que o modelo de governo do reino de Deus não é igual ao modelo de governo do mundo. As pessoas do mundo governam exercendo domínio sobre as pessoas. As pessoas do mundo, elas vão governar segundo o padrão de governo do inferno, de Satanás.
exercendo domínio. Esse é um modelo de liderança maligno, é um modelo de governo maligno. Quem pertence ao reino de Deus não pode governar, não pode liderar, não pode presidir por meio do domínio. O modelo de governo das trevas é exercer poder, autoridade sobre as pessoas, é dominar as pessoas. Jesus está dizendo, isso é um modelo de governo de quem? Do mundo. É assim que os governadores dos povos, das nações governam. E isso não mudou nos nossos dias. Isso não mudou. Com raríssimas exceções, quem é levantado para exercer governo no mundo hoje, tem no seu coração um projeto de poder maligno, diabólico, que não é segundo Deus. Porque o modelo das trevas é exercer domínio. Os dominadores deste mundo tenebroso, eles querem exercer domínio, e ele vai levantar pessoas que pertencem a ele, a serviço deles, para exercer domínio sobre as pessoas. Esse é o modelo de governo. E eu fico indignado, porque muitos cristãos dos nossos dias não conseguem discernir que os governantes desse tempo se levantam para exercer domínio. E a gente está apoiando, respaldando isso, como igreja do Senhor. Estamos respaldando algo que é maligno em sua essência. Jesus está dizendo, olha, eu quero apresentar para vocês um modelo de governo do reino dos céus. Você sabe como é que quem pertence a Deus deve governar? Está aqui, olha o que o texto vai dizer. Versículo 26, por favor. Ele diz, olha, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, ou seja, autoridade, liderança, entre vocês, que se coloque o quê? A serviço dos outros. Ele está dizendo, olha, o modelo do inferno é exercer poder sobre. O modelo dos céus é exercer poder em favor de. O inferno quer exercer poder sobre. Os céus quer usar a gente para exercer poder em favor das pessoas. É assim que quem pertence a Deus governa, exercendo o poder que possui em favor de. E eu vou dizer uma coisa a você, isso é muito raro no meio da política dos nossos dias. Quer seja no âmbito municipal, estadual, federal ou mundial. Ou você acha que esquerda e direita está brigando pelo poder para favorecer a população? Será que vocês são tão ingênuos, e quando eu me refiro a vocês, não estou me referindo somente à Igreja Batista Coinonia, porque essa palavra pode ir para além das fronteiras de Santo Amaro das Brotas? Ou será que vocês são tão ingênuos que não conseguem perceber que esquerda e direita estão brigando por um poder para dominar e não para favorecer? E a gente comprando essa briga, escolhendo um extremo nesse polo, arrumando briga com irmãos, com liderança, com pais, com parentes, para defender homens que estão a serviço das trevas, brigando por um poder para dominar e não para favorecer. Como igreja, estamos sendo facilmente manipulados para escolher um lado, escolher um polo. Você tem que escolher. Mas quem domina quer ampliar o seu domínio. E quem domina sabe que uma das formas mais fáceis de exercer domínio é dividindo um povo.
Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 12, verso 25, por favor. Mateus 12, 25. Olha o que diz. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus está dizendo o seguinte: aonde há divisão, não há prosperidade. Aonde há divisão, não tem sucesso. Isso se aplica, isso é um princípio. Isso se aplica a tudo, à família, à igreja, ao ambiente de trabalho, a tudo. Uma equipe de trabalho dividida consegue ser bem-sucedida? Um time de futebol dividido consegue ser bem-sucedido? Uma família dividida consegue ser bem-sucedida? E uma igreja? Muito menos. Quem domina sabe que a forma mais fácil de ser bem-sucedido sobre quem se domina é dividindo quem se domina. O Brasil está dividido. E estando dividido, quem domina sobre o Brasil alcança vantagem sobre o povo brasileiro. Porque quanto mais dividido um povo está, mais enfraquecido ele será. Então eu não posso esperar que o mundo seja diferente disso. O mundo está dividido, vai continuar dividido, e eu, enquanto cristão, preciso entender que ele vai continuar. Que é isso. Por quê? Porque os poderosos trabalham para dividir. Essa polarização é orquestrada. Essa polarização aguda que nós estamos vivendo nos dias de hoje está orquestrada. Existem vozes que sopram na consciência das pessoas divisão. E aí perceba, nós como igreja, que pertence ao Senhor Jesus, nós não podemos anunciar divisão. Nós não podemos emprestar a nossa boca para cooperar com divisão, porque a voz profética que é exercida no nosso tempo, principalmente pela igreja de Jesus, ela não deve ser voz que divide, mas voz que reconcilia. A voz profética da igreja, nós devemos abrir a boca para pacificar. Devemos abrir a boca para promover reconciliação e não discórdia, briga, divisão. Mas o inferno tem alcançado vantagem sobre a igreja. E tem conseguido usar a boca da igreja. Tem conseguido usar o Instagram dos cristãos, as redes sociais, o WhatsApp dos cristãos, para promover divisão, para alimentar divisão. Não. A igreja, enquanto crentes em Jesus, nós não somos vocacionados a dividir, a anunciar divisão. Nós somos uma voz de reconciliação. A voz profética é uma voz de reconciliação. Eu quero mencionar aqui o profeta Eliseu. Eliseu estava encurralado, o exército da Síria, que fazia oposição a Israel naquele contexto, enviou 10.000 soldados para prender um homem, o profeta Elias. Porque o profeta Elias recebia a revelação da parte de Deus e entregava ao rei de Israel, e o rei de Israel se antecipava e conseguia prevalecer contra a Síria. Então, o rei da Síria descobre isso, envia uma guarnição de 10.000 homens para prender Eliseu. Eliseu, movido pelo poder de Deus,
pede que Deus cegue aqueles homens. O exército inteiro fica cego. Aí Eliseu começa a guiá-los. Diz: olha, vem aqui que eu vou acompanhar, vou guiar vocês. Eliseu, aqui eu imagino, minha imaginação santificada. Imagino todo mundo em fila indiana, quando o maternal vai para o lanche. Né, professora? O maternalzinho vai todo para o lanche, né, em filinha, assim? Né, professora? Não é assim? Todo mundo em filinha, indiana. Eu imagino todo mundo cego, com a mão no ombro. Eliseu levou todo mundo para o pátio, para dentro das muralhas de Samaria. Botou todo mundo lá dentro. O soldado de Israel mirou as armas. É agora que a gente vai matar o exército da Síria todo de uma vez só. O rei veio para Eliseu dizer assim: meu pai, me diz o que é que a gente vai fazer agora. E eu penso que ele estava esperando o Eliseu dizer assim: pode puxar o gatilho. Seja feliz. Mas não foi isso que a voz profética diz, porque a voz profética, ela promove reconciliação. Eliseu disse assim: dê pão e água a todo mundo. Em outras palavras, prepare uma mesa para servir seu inimigo. Porque o poder que Deus dá a um homem não é para exercer poder sobre, mas poder em favor. Sirva, dê pão e água a todos eles. Sabe o que aconteceu? O exército comeu pão e água. Depois Deus abriu a visão deles. Foi todo mundo para casa. E acabou. Porque a voz profética, ela não promove divisão. Ela promove reconciliação. O mundo está dividido. E vai continuar dividido. A questão é que essa divisão não pode alcançar lugar no nosso meio. Porque a natureza da igreja é unidade. Nós somos membros de um só corpo. Como igreja do Senhor Jesus, devemos viver em unidade e não em divisão. E nós não podemos permitir que essa divisão fomentada, essa divisão política, essa polarização política aí fora, venha promover divisão dentro da igreja. Nós não podemos. E aí perceba, diante desse mundo polarizado, dividido, surge um questionamento diante de nós. Que lado escolher, pastor? China ou Estados Unidos? Rússia ou Ucrânia? Israel ou Palestina? Lula ou Bolsonaro? Esquerda ou direita? Qual lado, pastor, que eu vou escolher? Eu tenho que escolher. Porque diante dessa severa divisão, a gente, meio que indiretamente, somos pressionados a ter que escolher. Escolhe um lado aí. E indiretamente somos pressionados a isso. E a gente se questiona qual o lado certo, qual o lado errado. A gente se questiona qual é o lado de Deus. Deus está de qual lado? Deus está do lado dos Estados Unidos? Ou Deus está do lado da China? A gente fica se perguntando, porque eu preciso saber qual lado Deus está, para que eu possa estar. Deus está do lado da esquerda ou Deus está do lado da direita? Deus está do lado de Lula ou Deus está do lado de Bolsonaro? Onde é que Deus está? Quem é que Deus respalda? Quem é que Deus valida? Quem é que está certo nisso tudo? Porque eu preciso escolher um lado. E a gente está aqui manipulado, porque existe muita gente manipulando. E há muita gente interessada em manipular a igreja, porque somos mais de 30 milhões de evangélicos no país hoje. Para o lado que a igreja pender, para o lado que os pastores pender, faz uma diferença política muito grande nessa nação. Então, os poderosos que dominam tendem a manipular a igreja. Construção de narrativas, porque mentira agora não é mais chamado de mentira, é chamado de narrativa.
Então, cria-se uma narrativa. A esquerda cria suas narrativas para manipular. A direita cria suas narrativas para manipular. Para tentar puxar a gente para um dos dois lados. Movimentos políticos são feitos para tentar puxar a gente para um dos dois lados. Somos pressionados, direto ou indiretamente, a escolher um lado. E o que é que a gente tem percebido? Que há um maior número de evangélicos pendendo para a direita. Perceba isso aqui. Um número grande de evangélicos pendendo para a direita. Por quê? Porque a direita, para conseguir ser bem-sucedida em seu projeto de poder, sequestrou a pauta cristã para defender. Então, a direita conservadora, aí você vai olhar para os políticos de direita conservador, um está no terceiro casamento, outro está no quarto, outro tem 2 amantes, o outro tem filho fora do casamento. São os conservadores, defendendo o conservadorismo cristão. Você perceba, tamanho da arapuca, que a gente cegamente não consegue perceber. Aí você vai ver que não são pessoas, e são poucos os que possivelmente possam existir, que estão defendendo uma pauta ideologicamente. A maioria está ali, por quê? Porque defender a pauta conservadora significa atrair o público cristão, que, em sua maioria, vai defender aquela pauta. Então, muitos evangélicos tendem a pender ao lado da direita, porque a direita é que é o lado certo, é o lado de Deus. A direita é que defende os valores de Deus. E a esquerda é do Satanás. E quem é de esquerda tem que morrer. Tem que sumir do mapa da terra. E não existe cristão de esquerda. Ou você é cristão ou você é de esquerda. Você já ouviu isso aqui? Ou eu estou inventando essas coisas? Você certamente já deve ter ouvido muito isso aí. Aí do outro lado você tem a esquerda. A esquerda não, mas a esquerda é que é de Deus. Porque a esquerda defende os pobres, os menos favorecidos. A esquerda defende o trabalhador, defende as questões raciais. É quem está do lado do oprimido, do fraco, do menos favorecido. Aí é de Deus, porque Deus defende tudo isso aí. É que é de Deus. E perceba, quem é de direita é que é do Satanás. Quem é de direita não pode ser cristão e ser de direita, porque você não tem como ser. Você percebe aqui? Mas de que lado, pastor, a gente vai ficar? Não, então a gente vai ficar do lado de quem não rouba. Não dá. Vamos ficar do lado que não tem corrupção. Difícil. Perceba. Não, vamos ficar do lado de quem está exercendo um projeto de governo em favor de e não sobre de. Difícil achar também. Quem é que a gente tem que escolher, pastor? Diz aí, pastor, quem é que tem que escolher? É direita ou esquerda, pastor? Quem é de Deus, pastor? Perceba, a gente quer reduzir o evangelho a uma ideologia política. E é impossível. O evangelho, você sabe qual é o partido do evangelho? É a justiça. É a retidão. É a bondade. Esse é o partido do evangelho. E esse deveria ser o nosso partido. Sabe qual é o nosso partido, irmãos, como igreja? Nosso partido é o que é justo.
Nosso partido é aquilo que não tem corrupção, tem retidão. Nosso partido é aquilo que não tem índole má, tem bondade. Esse deve ser o nosso partido como igreja. Esse deve ser o nosso lado. E aí pergunto a você, a gente consegue perceber aspectos justos na esquerda? Pautas que defendem causas justas, que promovem justiça na esquerda, sim ou não? Sim. A gente consegue promover, a gente consegue perceber pautas justas na direita, que promovem, sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, a gente consegue perceber pautas injustas, imorais na esquerda? E na direita? Também. Será que é tão difícil ter essa sobriedade? Ou a gente vai continuar manipulado, sendo usado como massa de manobra para favorecer projetos de poder políticos? Será que é difícil de entender que, enquanto igreja, o nosso lado é defender o que está certo, independente do partido? É defender o que é justo, independente de quem seja? De defender o que é bom, independente do espectro político? Será que é difícil de entender que a gente, como igreja, deve se opor, denunciar e censurar, no bom sentido da palavra, aquilo que é injusto, independente do partido? Por quê? Porque nós já temos um Senhor. Bolsonaro não é o nosso Senhor. Lula não é o nosso Senhor. Nós já temos um Senhor. E importa a gente agradá-lo. Importa a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como voz profética que somos como igreja nessa terra, a gente validar, aprovar, parabenizar e validar o que é justo, o que é certo, independente do lado. Como também a gente pode se opor, resistir, trabalhar contra o que é injusto, o que é imoral, o que é corrupto, independente do lado. Mas é isso que a gente tem visto acontecer? É isso que a gente tem visto acontecer? Não. A gente escolhe um lado. Veja que maligno, viu? Veja que maligno. A gente escolhe um lado. Aí a gente passa a ter uma indignação seletiva. A gente se indigna, vai se indignar com tudo de errado do outro lado que eu não escolhi. Eu escolhi o lado de cá. Do outro lado, eu fico indignado, mas faço vista grossa para as injustiças do lado que eu escolhi. Isso é maligno. Diabólico. Escute, meu irmão. Quanto igreja, nós temos que respaldar, não é um partido, não é um político. A gente tem que respaldar princípios, valores estabelecidos pelo reino de Deus, independente do lado. Enquanto voz profética, a voz profética ela não pode ter um lado. Porque quem tem um lado, para exercer a sua voz profética de igreja, quem tem um lado, tende a ser parcial. E é o que a gente tem visto. A nossa crítica é parcial. A nossa oposição é parcial. É o que a gente tem visto aos montes aí. Porque os cristãos, quando escolhem um lado, quer seja de esquerda ou direita, passa a ser parcial. A gente fica indignado de forma parcial. A gente se opõe de forma parcial. Quando, na verdade, a gente deve ser imparcial.
Porque não existe justiça onde há parcialidade. Não existe e nunca existirá justiça aonde existe parcialidade. A justiça vai se manifestar aonde há imparcialidade. A justiça de Deus punia as nações. Olha a pergunta, a justiça de Deus punia as nações contrárias a Israel, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Mas a justiça de Deus também punia Israel? Também. A ira de Deus trazia juízo sobre a nação dos ímpios? Sim. E sobre a nação dos judeus? Também. Porque servimos a um Deus que é imparcial. Perceba isso aqui. Um Deus que é imparcial. Mas não, quando a gente escolhe um lado, a gente vai pender para a parcialidade. A gente mata a justiça. Aqui. Acabou. A voz profética, irmãos, a voz profética profetiza contra o rei da Babilônia. A voz profética profetiza contra o rei da Síria. Mas a voz profética também profetiza contra o rei de Israel. Natã chegou diante de Davi, Davi, esse homem é você. É isso. E nós como igreja, que somos a voz para proclamar justiça nessa geração, estamos escolhendo um lado. Ficamos cegos para o lado que escolhemos. E comprometemos a credibilidade da voz que prega o evangelho nessa terra. Pastor, o mundo está dividido, mas a igreja não pode estar dividida. Eu pergunto, nós vamos imitar o mundo? Vamos permitir que essa divisão maligna entre na igreja? Eu pergunto a você. Vamos permitir que essa divisão maligna que está no mundo, esse ódio que está reinando no coração das pessoas aí, que levou a esse crime brutal que aconteceu essa semana? O que motivou o crime desse ativista político? Um ódio político. Foi o aspecto político que levou a executar a vida do outro. Eu pergunto, nós vamos imitar o mundo? Nós vamos permitir que esse ódio, essa divisão entre no nosso coração? Eu pergunto isso à igreja. Nós vamos permitir ser modelado pelo mundo? Nós vamos permitir que diante de um crime bárbaro, como eu ouvi muitos cristãos nas redes sociais, cristãos políticos, cristãos que não eram políticos, diante do crime que aconteceu essa semana, muitos cristãos pregando ódio, dizendo agora nós vamos fazer o mesmo. Agora nós vamos ser extremistas. Agora nós vamos fazer uso da violência para retribuir a violência. Cristãos pregando vingança. Líderes cristãos, pastores, pessoas que influenciam sobre a igreja, geram influência sobre a igreja, pregando ódio, a vingança. Eu pergunto, nós vamos permitir que enquanto servos de Jesus Cristo, o nosso coração seja tomado por esse ódio? Eu vi pessoas de esquerda celebrando o assassinato, vibrando, fazendo chacota com o assassinato. Nós vamos permitir que isso alcance o nosso coração? Pessoas de direita prometendo violência, retribuir mal por mal. É isso que é o projeto de Deus para a igreja e para o nosso coração? Eu vi cristãos essa semana, após o crime, dizendo que nós temos que radicalizar. Nós temos que ser radicais como eles estão sendo radicais. Cristãos de direita,
porque a vítima da vez foi alguém de direita, mas a gente esquece que também há muitas vítimas de esquerda, porque a violência não tem lado. Mas eu vi, diante da violência, do crime brutal que aconteceu essa semana, eu vi cristãos dizendo: nós temos que radicalizar. Nós não podemos aceitar passivamente, nós temos que ir para cima. E eu quero dizer para você nessa noite que chegou a hora da igreja radicalizar, mas não radicalizar dessa forma. Chegou a hora da gente radicalizar. Você quer radicalizar? Você ficou indignado com o assassinato, como eu fiquei indignado. Você ficou comovido. Subiu uma indignação no seu coração de assistir aquela cena e de entender que por um motivo tão banal aquela vida foi tirada, um pai foi tirado dos seus filhos. Gerou indignação no seu coração. Você quer radicalizar? Eu quero ensinar você, enquanto cristão, como é que você pode radicalizar. Porque chegou a hora de radicalizar. Em um mundo dividido, precisamos ser radicais, mas radicais semelhantes a Cristo. Não radicais semelhantes ao mundo. Precisamos ser radicais semelhantes a Jesus, ao nosso Senhor e Salvador. Em um mundo dividido, ser radical é amar o inimigo. É esse radicalismo que eu quero convidar você. Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo pelo YouTube. É esse radicalismo que eu quero convidar você. Ser radical nesse mundo dividido que nós estamos hoje, nesse mundo polarizado, ser radical é amar os inimigos. Mateus 5, na tela, por favor. Mateus 5, 43. Olha o que diz. Palavra de Jesus no Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, Jesus, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estás nos céus. Vou parafrasear, permita-me parafrasear o versículo. Versículo 43, diz assim, olha: vocês ouviram o que foi dito: ame quem é de direita e odeie quem é de esquerda. Vocês ouviram isso aí. Porque veja, qual é a estratégia? Tanto da esquerda quanto da direita. A estratégia da direita é desumanizar quem é de esquerda. Não, quem é de esquerda é um terrorista, é um animal, deve ser eliminado, deve ser extirpado. Vai desumanizar, certo? Para justificar que aquela pessoa seja eliminada. Mas a esquerda faz o mesmo. A esquerda vai dizer: olha, quem é de direita é uma escória. É um bicho, é um animal. Não deve existir. Essa é a mentalidade do inferno, maligna, de Satanás. Mas que, infelizmente, tem dominado a mente de muitos cristãos. A mentalidade do alto, a sabedoria do alto, Jesus está revelando aqui. Ame quem persegue, ame seu adversário, ame seu inimigo, ore por eles. Você sabe o que é amar? Amar é servir. Amar é exercer poder em favor de. Amar é lavar os pés. Amar é parar no caminho para socorrer. É isso que Jesus está dizendo que a gente tem que fazer com os nossos inimigos. Escute, igreja. Esse ensino aqui não enche igreja, hoje em dia. Porque a gente tem dito: não, isso aqui é um detalhe, a gente vai achar, não, porque no grego, no hebraico, a gente vai tentar justificar aqui, mas não. Jesus está dizendo: não odeie. Ame. Não exerça ódio. Irmãos, a gente abre as redes sociais,
a cada 2 posts é um post de ódio, destilando ódio, nos persuadindo a também exercer ódio em favor do outro. Isso é maligno, isso é diabólico. E se você quer ser um radical nesse tempo, você não pode aderir a essa pauta. Se você quer ser um radical nesse tempo, você precisa amar os que pensam diferente de você. Aprenda uma coisa, aprenda a ofender ideias e não pessoas. Aprenda a odiar ideias, ideologias e não pessoas. Porque Deus fez os seres humanos para ser alvo do nosso amor. E eu quero dizer a você que eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para amar quem é de direita, quem é de esquerda. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, que Deus usa a minha vida para servir pessoas, para amar pessoas, para pregar o evangelho para quem é de esquerda, para pregar o evangelho para quem é de direita, para chamar o arrependimento dos dois lados. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para amar e não para odiar. Você quer ser um radical nesse tempo? Ame seus inimigos. Ame quem pensa diferente de você. Ame quem tem uma ideia política diferente da sua. Não odeie. Em um mundo dividido, ser radical é usar as armas espirituais. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha o que ele está dizendo, olha, as armas, embora sejamos humanos, as armas que nós usamos não são humanas. As armas que a gente tem que pegar para radicalizar não é o rifle. A gente não tem que treinar tiro a longa distância para matar esquerdista. Enquanto Igreja do Senhor, as armas que estão à nossa disposição para militar contra essas ideias malignas que têm entrado nas escolas, que têm entrado nas famílias, que têm entrado na nossa sociedade, contra toda a imoralidade, contra toda a injustiça. As armas que, enquanto igreja, que temos que usar, elas não são carnais. Nós temos armas poderosas em Deus. Nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos o clamor, nós temos a nossa fé, nós temos a palavra de Deus. As armas da nossa luta não são carnais, igreja. Você quer ser radical nesse tempo? Faça uso das armas espirituais que estão à nossa disposição. Eu convido você a ser um radical nesse tempo de polarização, de ódio político, de matar uns aos outros por conta de ideologia política. Eu convido você a ser um cristão radical. Use armas espirituais. Em um mundo dividido, ser radical é ser um pacificador. Aleluia. Mateus 5,9. Olha o que diz Mateus 5,9. Palavra de Jesus no Sermão da Montanha, dizendo: bem-aventurado quem? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer ser radical nesse tempo? Quer radicalizar? Ficou indignado com a morte de Charles Kirk. Agora foi certo, né? Quer radicalizar? Seja um pacificador. Porque isso é radicalizar. Em um mundo dividido, ser radical é guerrear contra o diabo e não contra pessoas. Nós já lemos aqui Efésios 6,2. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quer ser radical? Faça guerra contra quem de fato você deve guerrear.
Use armas espirituais para guerrear contra quem de fato nós devemos guerrear, que não são pessoas. Não é o ativista de esquerda, não é o ativista de direita, não é o influencer de esquerda, não é o influencer de direita, não é o político petista e nem o bolsonarista. A nossa luta não é contra Lula e nem contra Bolsonaro. Contra quem é a nossa luta? Aonde é que a gente tem que concentrar os nossos esforços, a nossa fé? Contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas. Mas você sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer convencer você que a luta é o outro. A luta é aquele que defende uma pauta ideológica diferente da sua. Sua luta é contra ele. Você tem que eliminar ele. Isso é maligno. Isso é do inferno. E isso não pode entrar na igreja. Quer ser radical nesse tempo? Faça guerra contra quem de fato você tem que fazer guerra, contra o diabo. Em um mundo dividido, ser radical é não possuir uma indignação seletiva. Olha o que diz Provérbios 20:10. Olha o que diz Provérbios 20:10. Diz assim: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto outra. Mas é o que mais a gente vê. Quem escolheu ser bolsonarista vai usar 2 pesos e 2 medidas. Existe uma indignação contra a esquerda que não é aplicada contra a direita, que ele defende. Igual modo, quem é petista, de esquerda, vai ter uma indignação política contra quem é de direita, bolsonarista, que não vai ter com o seu espectro político. Não vai ter. 2 pesos e 2 medidas. Uma indignação seletiva que não revela o caráter do Deus que nós servimos. Se quer ser radical nesse tempo, diga não à indignação seletiva. Diga não aos 2 pesos e 2 medidas. Vou usar um ditado popular. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Fica mais fácil de entender assim, né? Está indignado? Se indigne, fique indignado. A indignação, irmãos, é o gatilho da justiça, é a indignação. Todo movimento de justiça começa com indignação. As pessoas que promovem justiça começam com um coração indignado por uma causa. A indignação é uma virtude. Ela só deixa de ser virtude quando é seletiva. Quando a gente critica a oposição e faz vista grossa para a situação. Maligno isso aqui. Isso não manifesta o caráter de Deus, do Deus que nós servimos. Quer ser radical? Diga não à indignação seletiva. Em um mundo dividido, ser radical é ser um em Cristo. É a gente pensar diferente. É a gente aqui, olha, veja, aqui na igreja, todo mundo pensa igual em tudo? Hein? Não, a gente pensa diferente, a gente vai ter gostos diferentes, pensamentos diferentes, nós vamos entender coisas de forma diferente, mas veja, essas diferenças não precisam quebrar a nossa unidade. Não precisa promover divisão no nosso meio. Você entende isso aqui? Jesus intercedeu, João 17, Jesus intercedeu pela unidade da igreja. De forma repetitiva você vai ver em João 17 Jesus intercedendo pela unidade da igreja. Por que Jesus está intercedendo pela unidade da igreja? Porque é algo importante. Ser radical nesse tempo, irmãos, é a gente conseguir viver em unidade com pessoas que pensam diferente da gente. Por quê, pastor Denis? Porque aquele que nos une é muito maior do que qualquer diferença que possa nos separar. Aquele que nos une
que é Cristo, é muito maior do que uma divergência política que tenhamos. Mas perceba, se Bolsonaro for maior do que Cristo, Bolsonaro consegue nos dividir. Se Lula na nossa vida for maior do que Cristo, Lula consegue nos dividir. Mas se Cristo for maior, nem Lula nem Bolsonaro, nem esquerda nem direita, nem Israel, nem Hamas, nem China, nem Estados Unidos, nada vai conseguir dividir a igreja de Jesus. E para terminar, último tópico. Em um mundo dividido, ser radical é estar pronto para morrer pelo Evangelho. Jesus disse, Mateus 5,10, último texto. Diz assim, olha, bem-aventurado, vou ler aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São vocês quando por minha causa, veja, olha o que Jesus está dizendo, olha, vou fazer uma pausa aqui. Ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado os que vão ser perseguidos por causa de quê? Por causa de quê? Da justiça. Não por causa de Bolsonaro, não por causa de Trump, não por causa de Lula e nem por causa de Xi Jinping. Meu chinês também é de nordestinês. Perceba. Ele está dizendo, por causa de quê? Por causa da justiça. Quem é o nosso partido? Qual é a nossa causa? Justiça. Ele, bem-aventurado, quando vocês forem perseguidos, não por causa de Bolsonaro, não por causa de Lula, não por causa de uma pauta de esquerda e pauta de direita, mas por causa da justiça. Aí ele continua, olha, porque deles é o reino dos céus, são vocês quando por minha causa, não é por causa de homens. Jesus tem uma causa. Por minha causa, por defender os princípios do meu reino, por defender a minha vontade, por defender a minha palavra. Não por causa de um espectro político, não por causa de uma ideologia política, mas porque eu pertenço ao reino de Deus. O meu rei e governador e Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. É pela causa dele, é por promover a justiça dele, o reino dele. Aí ele diz que por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Toda essa polarização que estávamos vivendo tende a piorar. E a gente, enquanto igreja, vamos ser perseguidos. Não é de hoje que eu prego isso aqui nesse púlpito. Vamos ser perseguidos. Agora perceba. Toda perseguição na história trouxe virtude para a igreja. Toda perseguição que aconteceu na história purificou a igreja. Fez com que o reino de Deus se expandisse. Fez com que a igreja crescesse. Toda a perseguição. E eu vou dizer uma coisa aqui. Se essa é a vontade de Deus para a igreja no Ocidente, que sejamos perseguidos por causa dele e não por causa de Trump. Por causa dele e não por causa de Bolsonaro. Porque essa direita maligna sequestrou pautas do Senhor Jesus. A pauta não é da direita, a pauta é de Cristo.
Que fique claro isso. A pauta da família não pertence à direita, pertence a Cristo. E é por causa da justiça de Cristo. E é por causa do Cristo. É por Ele que nós trabalhamos. Por causa desse Cristo. Se tivermos que ser perseguidos por causa de Cristo, da sua justiça, que a nossa fé esteja pronta. Porque se esse for o propósito de Deus, como igreja, em nome de Cristo, nós não vamos nos calar. Enquanto igreja, nós vamos continuar levantando a bandeira. A pauta de Cristo que a direita adotou, nós vamos defender. A pauta de Cristo que a esquerda adotou, nós vamos defender também. E se a gente tiver de ser perseguido, se essa for a vontade de Deus para a igreja no Ocidente, que essa vontade nos encontre com a fé pronta, firme, alicerçada, para morrer por Cristo e não por uma ideologia política. Que a gente esteja pronto para morrer por Cristo. Por causa da justiça. Que a gente esteja pronto para sofrer perseguição na escola. Por ser de Cristo e não por ser de direita e nem de esquerda. Que a gente esteja pronto para sofrer perseguição no ambiente de trabalho. Por ser de Cristo e não de partido A ou B. Que a gente esteja pronto para sofrer perseguição por causa de Cristo e não por conta de China e Estados Unidos. Nós temos uma causa. Nós temos um Senhor. Nós temos um Rei. E que a gente decida ter uma vida radical, como Ele foi radical. A semelhança dEle. Eu quero convidar você a radicalizar. Seja um cristão radical. Ame em tempos de ódio. Pacifique em tempos de guerra. Esteja pronto para morrer em tempos de perseguição. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar.